Olá, meus queridos professores da Revista de Juniores. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Como estão? Como foi a aula passada? Tudo bem? Conseguiu aplicar um pouco do nosso plano? Conseguiu aplicar o plano todo? Espero que sim, viu? Teve muitos alunos? A frequência foi boa? Se não foi, vai melhorar em nome de Jesus. Aqui, professora Neia Santos, e é um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês. No outro vídeo, eu não comentei com vocês, mas eu sou esposa do pastor Giovanni e para mim é um privilégio estar aqui. Deus abençoe por você estar aqui conosco. Já vou adiantando o seguinte: pastor Giovanni está com a ideia de que eu continue a gravar os vídeos. Porém, eu vou deixar essa decisão com vocês. O que vocês acham? Continua a gravar os vídeos ou o pastor Giovanni volta? Vocês vão opinar. Vou deixar a responsabilidade aí com vocês, tá certo? Se vocês quiserem que eu continue a gravar os vídeos, vocês vão deixar aqui, ó, bastante comentário. Eu quero, continua. Deixa bastante like também, que eu vou entender que vocês querem. Agora, se vocês não quiserem, dá o like normal, tá bom? E escreve o comentário normal também, mas comenta, compartilha, dá o like, se inscreve no canal, que esse canal é bênção por essa mistura. Bênção para a nossa vida, bênção para a vida de vocês também, eu tenho certeza. Então, se vocês querem que eu continue, já deixa aqui nos comentários, tá bom? Deus abençoe e vamos pro vídeo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, ó. A aflição dos hebreus e a promessa de liberdade. Um tema muito bom, muito interessante e que, diferente da aula anterior, apesar de ser a história dos hebreus e apesar de ser uma história que fala sobre Moisés, é um pedaço da história que não é tão comentado, que não é tão ensinado, que as crianças às vezes não assistem tanto ou que os pais não contam essa parte. Tá certo? Então você vai poder explorar um pouco mais esse tema, tá? Mas para iniciar a nossa aula, vamos fixar o nosso objetivo. O objetivo é fundamental, professor. Você precisa ter esse objetivo gravado no seu coração. Quando você for planejar a sua aula, quando você estiver em sala de aula, o objetivo precisa estar latente em seu pensamento. Você precisa focar nisso. Por quê? Porque tudo que você for construir em sala de aula, tudo que você for transmitir em sala de aula para os seus alunos, precisa ser com o intuito de alcançar este objetivo. E na aula de hoje nós temos como objetivo ressaltar que Deus se importou com o sofrimento de seu povo e decidiu libertá-lo da escravidão do Egito. Esse é o nosso objetivo da lição de hoje. Então você não vai estar em sala de aula apenas para contar uma história. Você vai passar para os alunos, através da história, a lição de que Deus se importa com o nosso sofrimento. Deus se importou com o sofrimento do povo hebreu e por isso decidiu libertá-los. Deus se importa com o nosso sofrimento, com o sofrimento da sua criança, com o sofrimento da família que a sua criança passa. Deus, ele se importa e ele vai enviar libertação. Ele vai enviar socorro. Ele vai mudar a situação. De pequenos, as suas crianças, os seus alunos precisam ter essa consciência de confiarem em Deus, que nos momentos mais difíceis, de sofrimento, de angústia, Deus ele vai enviar o socorro. Deus vai enviar o livramento. Amém? E para darmos início ao nosso plano, vamos para a parte do acolhimento. Eu já tenho dito que acolhimento é fundamental para que você conquiste os seus alunos. Se os seus alunos chegam na sala de aula, te encontra abatida, te encontra com um aspecto de triste, te encontra cabisbaixo, sem energia, sem animação, a tendência é que eles também fiquem dessa maneira. A tendência é que eles fiquem dispersos, principalmente nessa fase, né? Que é uma fase de que eles já não estão se sentindo crianças, mas também ainda não são pré-adolescentes. Você precisa conquistar o coração dos seus alunos. E o acolhimento
é fundamental para isso. Então, a sugestão de hoje para você é: receba os seus alunos com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita animação. Você pode esperá-los na porta e, assim que eles forem adentrando, citando palavras de bênçãos para eles. Você é uma bênção. Deus abençoe a sua vida. Que bom ter você aqui. A sua presença na nossa aula muda completamente o ambiente. Você é fundamental. A sua participação na nossa aula é nota 1000. Obrigada por ter vindo. Então, use palavras afirmativas, use palavras de bênção, use elogios para receber os seus alunos. E no decorrer que os alunos forem chegando, convida eles para fazer um corredor na entrada da sala e receber da mesma maneira os colegas. Será um momento de comunhão incrível. Sugira também que eles deem um abraço, um aperto de mão, um sorriso, para que esse momento aconteça de uma forma bem alegre, bem motivadora. Dessa forma, quando entrarem para a sala de aula, já vão entrar com toda a garra, todo o ânimo para adquirir conhecimento da palavra de Deus. Após esse momento do acolhimento, que vai ser um momento de alegria e que os alunos também vão citar palavras afirmativas e proféticas na vida dos outros coleguinhas, você vai convidar os seus alunos para o momento da oração. Mas antes de iniciar a oração, pergunte para eles: como é que vocês estão se sentindo? Vocês estão bem? A família de vocês está bem? Tem algo preocupando vocês? Tem algo causando sofrimento em vocês? Algo que tem criado angústia, tristeza? Deixe os seus alunos falarem. Pergunte também sobre a família deles. A família de vocês está enfrentando algum problema, alguma dificuldade? Ouça com atenção, acolha com atenção essas demandas trazidas pelos seus alunos. Eles podem falar de parentes, de vizinhos, né, de familiares, deles mesmos. O importante é você olhar com atenção para cada aluno. E aqui vai logo uma dica. Todas as vezes que você der oportunidade para os seus alunos falarem, esteja atento para olhar nos olhos do aluno enquanto ele responde. Porque se você faz a pergunta, se você lança a pergunta e desvia o olhar para fazer uma outra atividade, por mais simples que seja, como arrumar a mesa, como pegar uma cadeira, como escrever algo no quadro, enquanto eles estão falando, passa a ideia para os seus alunos de que aquilo que ele está falando não é importante para você. Então tenha muita atenção com isso. Quando você lançar uma pergunta, seja de qual for a natureza, pare, olhe para o seu aluno e espera ele responder, tá bem? Então, nesse momento da oração, acate essa demanda e aí inicie a oração. Na oração, apresente a Deus os problemas que os seus alunos relatarem. Por mais que seja de alguém fora, apresente a Deus. Faça de tudo para gravar o pedido de cada um. Faça de tudo para citar aquilo que o aluno verbalizou como demanda para a oração. Isso aí vai fazer com que o seu aluno se sinta importante para você. Ore, entregue a Deus, faça uma oração sincera, com palavras sinceras, sem enfeitar, sem citar palavras difíceis. Uma oração simples, mas que Deus atende e que Deus ouve. E diga para os seus alunos: volte para casa confiante que Deus vai agir. Profetize isso na vida deles em nome de Jesus. Feita a oração, vamos para a parte da chamada. E aqui na parte da chamada, eu estava me recordando. Por que professor infantil tem tanta dificuldade em responder a chamada? Eu sei que com você não acontece isso não, mas durante um longo período que eu fui superintendente, eu tinha uma dificuldade com as classes infantis, porque geralmente os professores se empolgavam no início da aula e esqueciam de fazer a chamada. Mas eu sei que você não esquece não, viu? E se esquecia, a partir de hoje não vai esquecer não. É importante fazer a chamada, professor. É importante para a secretaria da EBD, para a superintendência ter o controle, e é importante para você também, para que você tenha o controle de quais são os seus alunos que estão frequentes. Quais são os alunos que têm estado ausente com uma certa frequência? Quem são os visitantes? Quem são os novos alunos? Você precisa fazer a chamada para você ter essas informações. Aos novos alunos e aos visitantes, eu recomendo a você, de início, já anotar no rodapé da sua revista o nome deles. Porque durante a aula, quando você olhar para eles, você vai lembrar, olhar para a revista, identificar o nome deles e tratar eles chamando pelo nome. Isso é muito importante.
para uma criança, para uma pessoa adulta, qualquer pessoa, é muito importante ouvir alguém chamando o seu nome. Isso dá um senso de importância, de pertencimento, tá bom? Então não esqueça não, chame pelo nome. Pode falar de uma forma carinhosa, mas sempre utilizando o nome da criança para que ela se sinta valorizada por você, tá bom? Esse momento da chamada é um momento interessante para você também já apresentar para a turma quem vai ser o ajudante do dia. Que, como eu já disse, pode ser 1, 2, 3, mais que isso eu não recomendo não. Porque aí acaba tumultuando, viu? E gerando um certo, como eu posso dizer, desconforto durante a aula, já que vai ter tanta gente circulando como ajudante. Então, 1 ou 2 é o suficiente, 3 talvez, mas 1 ou 2 eu acho que é o suficiente. Então, dê o crachá, identifique para a turma que são os ajudantes, explique um pouco do que você vai precisar da ajuda deles, e aí você dá prosseguimento à sua aula. Logo em seguida, depois da chamada, que eu recomendo também que você utilize palavras de bênção, né, para eles responderem presente, ao invés de falar só presente, você fala, glória a Deus, estou aqui, aleluia, estou aqui, né? Fale palavras de bênção, fale palavras de glorificação a Deus, para que os seus alunos já vá se enturmando com essa linguagem que é muito nossa, né, cristãos. E também, para aqueles que estão ausentes, você pode sugerir que eles falem, abençoa a Deus, desperta a Deus, misericórdia, Senhor. Essa é nossa linguagem. E as nossas crianças precisam já aprender. Isso nos identifica como cristãos. E tudo que é bom, tudo que cria uma identidade positiva na gente, enquanto cristãos, nós precisamos passar para as nossas crianças, para que eles cresçam já com essa identidade bem formada. E nós, enquanto cristãos, principalmente que somos pentecostais, nossa identidade é de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Então, essas palavras, essas frases fazem parte do nosso vocabulário. E coloque também o costume nas suas crianças. Feita a chamada, vamos então partir para o momento da oferta. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Não faça o momento do ofertório um momento corrido. Faça com calma, com tranquilidade. Eu já vi professores que mal entraram na sala de aula, já vão fazendo a coleta das ofertas como algo apenas tabelado, algo obrigatório. Não faça isso, professor. Crie um momento agradável para o momento da oferta. Crie um momento de conscientização nas suas crianças de qual é a importância da oferta, para que eles ofertem com alegria e não por obrigação. Não porque é um costume, mas que eles realmente ofertem com coração grato a Deus. Faça com que eles se lembrem de tudo que Deus tem feito de bom na vida deles. Faça com que eles se lembrem de tudo que Deus tem dado a eles. E por isso, eles estão tendo condições de ofertar na casa do Senhor. Eles estão apenas devolvendo aquilo que já receberam de Deus. Devolvendo uma parte minúscula de tudo de bom que já receberam da parte de Deus. Então, crie essa conscientização todas as semanas. Todas as vezes que você for tirar a oferta. Inculque isso, certo? No pensamento dos seus alunos. Para que o coração deles sejam cada vez mais gratos. Não só com a oferta em valor em dinheiro, não. Mas também com a presença dele, com a adoração, com tudo que ele tem o hábito de devolver para Deus aquilo que Deus já tem dado. Saúde, vida, energia, tudo isso nós precisamos devolver para Deus de alguma maneira, não só de forma financeira. Então, após você fazer essa conscientização, você colhe a oferta. Use objetos diferentes. Use a salva, na outra semana você usa uma caixinha, na outra semana já o gasofilácio, um envelope, certo? Para ficar um momento diferenciado e as crianças terem sempre prazer nesse momento. Importante também um louvor alegre, animado. Se for com a letra referente à oferta, ótimo. Se não, você pode utilizar um dos louvores que vamos sugerir também em relação ao tema. E aí, logo após a oferta, você já pode apresentar o tema a ser estudado. Como já falamos, nosso tema é a aflição dos hebreus e a promessa de liberdade. Que tema abençoado. Pergunte aos seus alunos, vocês sabem o que era que causava aflição no povo hebreu? Vocês sabem como começou o sofrimento dos hebreus? Por que aconteceu isso? Quem era que castigava os hebreus?
Pergunte para você saber o que é que os seus alunos já conhecem dessa história. Aquilo que os seus alunos logo identificarem que já conhecem da história, não vai adiantar você ficar repetindo. Isso vai criar uma aula enfadonha. Vai fazer com que eles percam a atenção na sua aula. Então, essas perguntas logo no início é interessante para você ver o que é que eles já sabem, quais são as dúvidas e focar na coisa certa. E mais uma vez eu digo para você, foque na aplicação pessoal, principalmente nessa turma de juniores, que já é uma turma maiorzinha e que já tem um certo entendimento daquilo que nem sempre é abstrato, daquilo que é mais reflexivo. Leve essas crianças a pensarem. Juniores já têm condições de fazer isso. As habilidades mentais já estão bem adiantadas nessa fase e você pode exigir um pouco mais do raciocínio deles. Em seguida de você apresentar o tema, nós vamos para a base bíblica, porque você precisa deixar os seus alunos conscientes de que tudo que nós estamos estudando está na Bíblia Sagrada. Esse tema é retirado de um texto da Bíblia Sagrada. E esse texto está em Êxodo 3, do 7 ao 14 e 4, do 1 ao 17. Esse é o nosso texto base dessa lição. Eu recomendo que você peça que os alunos abram a Bíblia. Acompanhe a leitura na Bíblia. Nessa idade, alguns deles, ou a maioria, já tem uma boa desenvoltura para a leitura. Então, você pode contar com a participação deles para ler alguns versículos. Eu só não recomendo que você peça para ler aqueles alunos que têm muita dificuldade. Porque se eles têm muita dificuldade na leitura e você coloca eles para lerem, e eles começam a gaguejar na frente dos demais, pode criar um ambiente de constrangimento. Então, tenha muito cuidado. Procure pedir sempre aquele que tem um pouco mais de desenvoltura. Irmanéia, e o que eu faço para a participação daquele aluno que não tem tanta desenvoltura na leitura? Ele pode ter desenvoltura na oração, ele pode ter desenvoltura para realizar alguma tarefa, e aí é nesses momentos que você vai contar com a participação dele. Não necessariamente você precisa contar com a participação de todos na leitura, se não é todos que têm essa habilidade ainda, tá bem? Já a leitura do nosso Memorizando está no livro de Salmos 12, 5, que diz: Mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos, e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. Que versículo lindo! Que versículo maravilhoso! Eu tenho certeza que ao ouvir isso, ao ouvir esse versículo, o coração dos seus alunos vai encher de alegria. Como o meu encheu, e eu tenho certeza que o seu também está cheio de alegria. Saber que Deus, Ele não fica aquém do nosso sofrimento. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, momentos complicados, de sofrimento, de dor, Deus, Ele promete que vai nos enviar socorro, vai nos enviar auxílio. Olha que versículo lindo. E para facilitar a memorização desse versículo, na nossa revista vem uma sugestão maravilhosa. Você vai criar na sua sala de aula um labirinto com cadeiras, mesas, obstáculos. Você pode fazer o isolamento desse corredor, desse labirinto, com o cordão. Você vai dividir a turma em 2 grupos e vai selecionar um aluno de cada grupo para participar. Esse aluno vai precisar estar vendado. Então, com antecedência, você já pode aí anotar os materiais que você vai precisar e levar, tá certo? Então, esses alunos vão estar vendados e o restante dos alunos vai dar dica para eles caminharem dentro desse labirinto até chegar no objetivo, até chegar no lugar final. O aluno que conseguir chegar na linha de chegada, né, no resultado final do labirinto, vai ter a oportunidade de recitar o versículo. Se o aluno recitar o versículo de forma correta, ganha ponto aquela equipe. Se recitou de forma errada, começa tudo novamente, mas aí você pode botar já outro aluno para participar. Dessa forma, todos vão participar e aos poucos, todos juntos, vão memorizando o versículo. Não esqueça de, no final, repetir com eles 2, 3 vezes o mesmo versículo com a referência para ter certeza de que eles memorizaram o versículo.
Incentive eles também a chegar em casa e recitar para os pais o memorizando. Isso é muito bacana para que os pais vejam que os filhos deles estão tendo um bom aproveitamento em sala de aula. Aproveite ao final, quando eles tiverem memorizado o versículo, para conversar com eles, explicar que Deus, ele tem o mesmo compromisso conosco de nos livrar, de nos ajudar, de nos tirar do sofrimento, nos libertar, assim como ele fez com o povo hebreu. Tá certo? Nos dias de hoje, essa promessa está de pé. Deus, ele está disposto a ouvir as nossas lamentações, ouvir a nossa oração e nos livrar daquilo que nos causa dor, sofrimento e tristeza. Encerrado esse momento do memorizando, você pode fazer um momento mais alegre de movimento corporal, que é o momento do louvor. Seus alunos podem ficar de pé, podem erguer as mãos, adorar com palmas, com gestos. Então, faça um momento de adoração, de louvor bem alegre, tá? Estamos aqui sugerindo alguns louvores, né? Moisés, o Libertador, de tia Raquel Almeida. Usa-me, de Ruth Daiane. E Obedecer, de Criança Diante do Trono. Essas são apenas algumas opções de louvores relacionados ao tema que você pode fazer um momento de adoração aí na sua aula, tá certo? Deixa os alunos à vontade, deixa eles gastarem um pouco de energia, tá bem? Então, deixa esse momento ser um momento bem alegre, ordeiro, mas alegre. E é claro, depois desse momento de louvor, de adoração, de alegria, vamos introduzir a nossa história. E eu sugiro para você que você introduza com uma dinâmica. Quem não gosta de dinâmica, não é mesmo? Que coisa boa. Eu amo participar de dinâmica. Deixo bem claro, gosto de participar, eu gosto de fazer dinâmicas e dinâmica é uma bênção. Dinâmica, lembrando, não é uma brincadeira. Dinâmica é um momento divertido, mas que tem um fundo de reflexão, tá certo? Então, assim, a dinâmica não é simplesmente brincar, não é simplesmente fazer uma atividade, não é simplesmente ter um momento descontraído. É principalmente um momento prático e que traz uma reflexão. Esse é o verdadeiro sentido da dinâmica, tá bom? E para a dinâmica, mas antes de falar da dinâmica, quero convidar você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário aí, tá certo? Que esse canal é bênção pura sem mistura. Aproveita e agradeça a você que está aqui conosco, você que já é inscrito. Você faz toda a diferença para que esse projeto avance. Deus te abençoe infinitamente mais. E você que tem vontade de se tornar membro VIP do nosso canal, entra aqui no link na descrição do grupo. Você vai ter mais informações. Mas os membros VIPs têm direito a uma série de materiais para poder desenvolver a sua aula. Na verdade, tudo que você precisa para desenvolver uma boa aula, você vai ter como membro VIP do nosso canal, tá bom? Maísa, solta aqui o vídeo para que eles conheçam melhor, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Não disse para você? É uma maravilha. Você pode entrar em contato tanto com o número do WhatsApp do pastor, tá aqui, Maísa, deixa aqui, quanto com o link na descrição desse vídeo. Você pode ter acesso, né, ao grupo onde vai estar as informações e você pode se tornar membro. Vai ser um privilégio muito grande ter você conosco. Então, não deixe de participar, não deixe de estar conosco. Mas vamos lá para a nossa dinâmica. Eu sugiro que você entregue uma bexiga, uma bola de assoprar para cada aluno. Você vai pedir para os alunos assoprarem essa bola. Assoprar o máximo que eles conseguirem. Enquanto eles assopram, eles vão pensar em algo que tem causado sofrimento para eles ou para a família deles, como você fez no início na oração. E aí eles vão enchendo a bola e refletindo sobre isso. Pode ser mais de uma coisa, mas algo que crie tristeza neles, sofrimento,
dor, desconforto. Pode ser uma enfermidade, pode ser briga familiar, pode ser dificuldade na escola, qualquer situação que cause sofrimento neles, tá bom? Eles vão assoprar e encher a bola o máximo que eles conseguirem. Quando eles encherem, eles não vão amarrar, vão ficar apenas segurando, tá bom? Nessa idade eles já têm uma boa coordenação motora e com certeza vai conseguir fazer isso. E você também pode auxiliar. Se você quiser, você pode pedir para eles desenharem uma carinha feia na bola, tá bom? E criança gosta disso, né? Dessas artes, dessas coisas. Você pode pedir, enquanto eles vão fazendo, você vai refletindo com eles a respeito de coisas que nos cria, né, sofrimento, que nos deixa triste, que nos deixa angustiado, tá bom? Digam para eles que todo esse medo, todo esse sofrimento, muitas das vezes, é algo que a gente supervaloriza. Mas que Deus, ele tem poder de mandar todas essas coisas embora. Deus, ele tem o poder e quer transformar tudo isso em alegria, em paz, em tranquilidade. Quando nós oramos, pedimos a Deus socorro, pedimos a Deus providência, confiamos nele, Deus, manda tudo embora, tudo para longe. Nada fica diante do poder de Deus. Ele manda toda angústia embora, todo sofrimento, todo medo, toda tristeza, tudo embora. Basta que nós venhamos confiar no seu poder. Mostre para eles que o medo, o sofrimento, a angústia parecia grande demais. Mas quando Deus chega, vai tudo embora. Some tudo, porque Deus tem o controle de todas as coisas. E era assim que estava acontecendo com o povo hebreu. Aquele povo estava passando por um sofrimento muito grande, por uma angústia muito grande. Tudo parecia causar-lhes muito sofrimento. Aquele faraó parecia algo muito poderoso, muito grande diante deles. Impossível de vencer, uma situação impossível deles resolverem sozinhos. Mas quando eles oraram e confiaram no Senhor, o Senhor enviou socorro. E aquilo que era sofrimento e dor, Deus transformou em alegria. Deus tirou aquele povo do sofrimento e concedeu àquele povo liberdade. Então, logo após de você aplicar a dinâmica, fazer a reflexão da dinâmica, você já vai introduzir a história. Você também já fez, lá na introdução do tema, um questionário para saber mais ou menos o que é que eles sabiam da história. E isso é muito bom. Por quê? Se você for ver na revista, parte da história que está sendo proposta para ser contada hoje, nós também já contamos no domingo passado, na aula passada. Então, você já não vai repetir essa parte. Você vai relembrar com eles, tá certo? E dar continuidade. Então, nessa aula, eu recomendo você a focar muito no que trazia sofrimento para o povo hebreu, no que causava angústia, no que causava dor. E fazer referência ao sofrimento que nós enfrentamos na nossa vida no dia a dia. Fazer referência àquilo que a nossa família também passa, né? Fazer referência a tudo que acontece ao nosso redor e que nos causa esse tipo de sofrimento. Mas que Deus, ele tem poder e quer nos livrar de todos os nossos sofrimentos, de todas as nossas angústias. Para fazer a contação da história, você pode utilizar slide, você pode utilizar a TV na caixa, você pode utilizar as imagens, né, do visual sugerido pela lição e você pode também criar com eles um mapa mental. Eu só não recomendo você a ficar olhando para a revista e repetindo, lendo e repetindo tudo para eles. Isso se torna enfadonho, tá bem? Então, assim, o mapa mental ajuda muito a você memorizar a história. Eu sei que nem todo mundo tem facilidade em gravar a sequência da história. Eu entendo isso. Mas se você colocar como passo a passo, a tendência é você rapidinho passar o olho e lembrar da história. E por que que isso é importante? Por que que é importante você não ficar com a cabeça baixa lendo a revista o tempo todo? Porque isso perde a atenção dos seus alunos. Os seus alunos, ele é motivado pelo contato visual com você.
Então você precisa circular na sala de aula enquanto você conta a história. Você precisa envolver os seus alunos. Você precisa chegar perto de cada um enquanto conta, né? Seguir cada um deles com o seu olhar. Você precisa olhar para os seus alunos. Eles precisam ter esse contato visual com você. Onde você for, eles estão olhando para você, acompanhando você. Se você fica muito parado em um lugar, olhando muito para um lugar só ou para a revista, isso faz com que você disperse o restante da turma. Então tenha muito cuidado com isso. Uma outra coisa que eu vou assim frisar bastante com vocês é a importância de vocês tentarem gravar o máximo de informações possíveis da história. Porque em sala de aula, a tendência é que os seus alunos te interrompam. E se você não estiver seguro da historinha, se você não estiver seguro da sequência da história, do que você precisa ensinar para eles, do que você precisa ministrar para eles, quando surgir a pergunta, você vai se perder onde você estava. E você vai perder muito tempo olhando para a revista e tentando descobrir de onde foi que você parou, tá bom? Então, faça de tudo para ter segurança na história. Nunca vá para a sala de aula despreparado. Nunca despreze o momento do planejamento. Você precisa ter segurança em sala de aula, especialmente para essa turminha de juniores, que já é uma turminha mais ativa, já é uma turminha mais inteligente, já é uma turminha que vai te fazer perguntas. Olhe para isso aqui. Vai te fazer perguntas que você vai tremer na base, viu? Eu já estive em sala de aula de alunos fazerem perguntas para os professores nessa fase de juniores, que o professor foi pego, como diz aqui no sertão, de calça curta, viu? Então tome cuidado, esteja preparado, estude além do que a historinha que vem aqui na revista, viu? Procure subsídio em outros lugares. E aí, quando eu falo em subsídio, eu não posso deixar de falar para vocês do nosso grupo de PDFs, onde nós estamos disponibilizando PDFs com subsídios para poder complementar a historinha aqui da revista. Materiais para você passar para os seus alunos, como videochamadas, alarmes, atividades. Todos esses materiais nós fornecemos em PDF para que você tenha um acesso fácil através do nosso grupo de PDFs. Esse link também está aqui na descrição do vídeo e você pode entrar e ter acesso com um valor bem irrisório a todos esses materiais, tá certo? Mas como eu estava falando, esteja preparado. Busque subsídios em outras fontes que não seja só a revista. Leia a história completa na Bíblia, viu, professor? Porque às vezes a historinha que vem na leitura bíblica em classe é muito resumida, são versículos muito pontuais. E se você, professor, se prender só a essa leitura, não abranger a sua leitura aos demais capítulos, os alunos podem te fazer perguntas que vão te deixar em uma saia justa. Então, tome muito cuidado, tá bom? Como eu já falei, faça o mapa mental para a contação da história. Isso vai ser muito importante para você. Então, imprima de preferência imagens, se você não tiver acesso ao visual, para que você possa ir mostrando aos alunos e contando partes da história de forma organizada. O mapa mental vai facilitar para que você conte a história em uma ordem cronológica correta, tá certo? Se você tiver dificuldade com as imagens, você pode enumerar atrás a sequência certa, tá bom? Para que você consiga passar essa historinha de uma forma bem confiante para os seus alunos. Desde que os seus alunos participem, desde que eles contem alguma parte da história, que eles têm familiaridade, que eles têm conhecimento. Então, ao mostrar a imagem, se você identifica que a tua turma sabe aquele pedaço da história, deixa eles falarem, tá bom? Deixa eles participarem. Eles falando, eles também vão aprender muito. E vai acrescentar na sua aula. Não é só você que tem conhecimento, professor. Seus alunos também têm. Mais resumido, mas tem também. Então, deixa eles participarem e a contação da sua história vai ser maravilhosa. Aproveitando a oportunidade, eu quero dizer para você, sua igreja tem intenção de criar um curso com professores? Tem intenção de fazer um evento da Escola Bíblica Dominical? Nós estamos à disposição. Se você quiser nos convidar, tanto eu quanto o pastor Giovanni, para estar em sua igreja, para fazer uma palestra, para ministrar uma aula, para fazer um curso com os professores, nós estamos à disposição. Será um privilégio
estar com vocês. Será um prazer muito grande. Entre em contato conosco, mas eu vou deixar mais uma vez aqui, ó, o WhatsApp, e você pode entrar em contato e vai ser bênção estar com vocês, tá certo? Mas vamos dar continuidade, depois de você contar a história, depois de você ouvir os seus alunos, depois de você passar por todos os pontos, né, dessa história, você pode fazer a conclusão. Na conclusão, eu sugiro que você faça de forma que fixe o conteúdo, que relembre as partes mais importantes da história, principalmente a parte da aplicação na vida dos alunos, porque é essa parte que precisa ficar guardada na mente e no coração dos seus alunos, para que quando surgem os momentos de dificuldade, para que quando surgirem os momentos de angústia, de sofrimento, os seus alunos saibam, não, eu já aprendi sobre isso, eu já sei que eu posso confiar em Deus, que eu posso orar, que eu posso esperar, que o sofrimento pode até durar por um tempo, mas num momento certo, Deus vai enviar socorro, como enviou para aquele povo hebreu. Nesse momento da conclusão, como sugerido na lição, você pode criar um cartaz com seus alunos. Eu recomendo você a criar o cartaz com seus alunos em sala de aula. Tem professor que já quer levar tudo pronto. Calma, 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 professor. Construa com seus alunos, você vai ver que vai ser muito melhor. Então, você pode criar um cartaz e colocar como título nele promessas feitas ao povo hebreu, tá certo? Você pode colocar assim. Ou promessas feitas por Deus para o povo hebreu. No meio do cartaz, você pode colocar a palavra Hebreus. E, como forma de catavento, ou de seta, se você preferir, como as hélices de um ventilador, ou seja, direcionada uma para cada lado, você vai colocar tirinhas e escrita essas promessas que Deus fez para o povo hebreu, tá certo? Na revista tem essas promessas. Se você estiver no nosso grupo de PDF também vai ter lá essas promessas, certo? Já em formato para você imprimir e levar para que eles recortem e monte o cartaz. Então você vai montar um cartaz bem bonito com essas promessas. Ao final, faça a leitura desse cartaz. Tire foto desse cartaz. Exponha no mural da igreja. Apresente na nave da igreja se for possível, se for um hábito da sua igreja, tá bom? Divulgue nas redes sociais. Valorize a construção feita por seus alunos, tá? Leia o cartaz com eles, repita algumas vezes para que eles memorizem bem. E principalmente, foque em falar com eles que cada uma dessas promessas está de pé para a gente também. Como, por exemplo, Deus ele pode nos livrar como livrou o povo hebreu do Egito. Nós precisamos adorar a Deus quando estivermos enfrentando dificuldades, como o povo adorou lá no deserto, tá? Então, Deus vai nos fazer atravessar situações difíceis, como fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Foque muito com essas crianças, com esses juniores, no que Deus pode fazer na vida deles, como Ele fez na vida do povo hebreu. E aí vai ser uma conclusão maravilhosa. Logo em seguida da conclusão, é claro que você vai fazer a atividade para dar aquela arrematada na aula, né? Aquele checkmate. Você vai fazer a atividade, você já sabe, se os alunos visitantes não tiverem revista, se for a primeira vez que estiverem indo, ou se algum aluno não tiver revista, você imprime a atividade, coloca para poder eles também participarem respondendo. Deixa os alunos que têm revista responder, dá um visto, coloca um parabéns, coloca um excelente, tá bom? Para que esses alunos se sintam valorizados em adquirir a revista. E também faça perguntas. Como foi a aula? Vocês gostaram? O que mais chamou a atenção? O que vocês aprenderam? O que eu posso melhorar? Sabe? Converse com seus alunos. Pergunte para eles, deixe eles participarem, deixe eles sugerir algo para você. Não significa que você vai acatar todas as opiniões, mas ouça os seus alunos, dê importância ao que eles falam, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida. Aqui finalizamos mais uma aula. Foi um prazer estar com vocês. A paz do Senhor Jesus, que seja uma aula abençoada, que crianças venham aceitar Jesus durante a sua aula e que a sua aula possa, assim, ser maravilhosa. A sua turma possa crescer cada vez mais, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.